O filme de hoje veio através da indicação da minha amiga e inscrita aqui no canal, a Johanna. Muito obrigado por participar ativamente aqui nos comentários e por sugerir filmes aqui, tá? É um filme que eu já tinha assistido na época que lançou, o filme de 2014. O filme se chama It Follows, ou no Brasil veio como Corrente do Mal. É um filme muito bom, eu já tinha assistido, como eu mencionei, e eu reassisti para trazer esse conteúdo para vocês. Então fica comigo que a gente vai dividir esse vídeo em parte sem spoilers e com spoilers. David Robert Mitchell. Esse é o nome do diretor que trouxe para nós Corrente do Mal. Um filme que é um dos mais originais das últimas décadas, um filme que brinca ali com a questão da atemporalidade. Você nunca sabe em que época de fato se passa esse filme. Por exemplo, você vai notar que tem carros muito antigos, televisões de tubo preto e branco, e tem uma pessoa assistindo um e-reader ali, sabe aqueles aplicativos de assistir, de ler livros no formato de concha, assim, tu não sabe, tá, mas isso não é dos anos 80, mas o carro é dos anos 80. Então, o filme brinca bastante com essa questão e traz uma trilha sonora bem elaborada ali com sintetizadores ali, que é o charminho do filme. Ela eleva a tensão porque cada momento em que essa música começa a bater e casa com o momento em que tem um personagem sendo seguido por aquilo, a tensão amplifica muito. Eu quero explorar para vocês um pouco da premissa aqui do filme, tá? Basicamente, quando a gente fala que o filme é sobre uma DST, né? Que é um demônio sexualmente transmissível, é literalmente isso, tá? Quando alguém se envolve sexualmente com uma pessoa que está sob a maldição dessa coisa, que o filme não explora, não fala nomes nem nada, agora a pessoa está amaldiçoada. E as regras são claras. Você tem que andar e fugir para sempre, porque essa coisa vai te perseguir para sempre. Essa coisa, ela não tem nome e não tem um rosto. Ela assume a fisionomia de qualquer pessoa. Pode ser um velho andando na rua, pode ser um familiar teu ou um conhecido, mas você vai notar que tem sempre a mesma característica. A pessoa vem andando em linha reta, como se nada fosse pará-la, nunca corre, nunca tem uma expressão facial de horror, ou não demonstra expressão, é algo meio apático. E quando aquilo chega até você, pau, aí você morre. Só que tem um detalhe, olha como essa corrente do mal funciona. A gente acompanha aqui então a personagem interpretada pela Maika Monroe, excelente atriz, e ela está se relacionando com um cara que ela conheceu recentemente e tal, e num encontro que ela tem com ele, ela faz amor com ele no carro. Que demais! Ai, que delícia! E até então, uma noite normal, tudo certo, ela ali conversando, estão namorando, paquerando, daqui a pouco ele vem, bota um pano no rosto dela com uma espécie de clorofórmio, ela desmaia, quando ela acorda, ela fica lá num galpão abandonado, num prédio abandonado, e ele fala, olha, desculpa, eu nunca quis te machucar nem nada disso, mas eu precisava passar isso pra ti, porque agora eu tô livre enquanto você ficar viva. Ela, o que ela tá falando, não sei o que você tá fazendo, não sei o que. Daqui a pouco ele fala que tem algo que vai começar a seguir ela. E do nada vem mesmo, de longe, vem uma mulher peladona, do nada, andando assim, parece um robozinho. Ela vem andando devagarzinho assim, vem na direção dele. E ela começa a chegar. Daí ele espera chegar bem perto, inclusive, para mostrar pra personagem que aquela coisa realmente não vai parar. Sabe? E ela fica super apavorada, ela tá amarrada na cadeira, uma cadeira de roda, assim. E quando tá chegando, ele pega ela, empurra ela com a cadeira de roda e vai embora. Pronto. Essa é a premissa do filme. A gente tem que acompanhar essa personagem fugindo dessa coisa que vem assumindo várias formas, indo na casa dela, indo em direção a ela. E você acompanha de uma forma que, tipo, os amigos e a família meio tipo, cara, será que ela tá surtando? O que esse cara fez com ela naquele encontro que ela ficou tão biruleibe e tá começando vendo coisa? A galera começa a pensar por esse caminho. Só que aos poucos, é legal porque assim, o filme não trata o espectador e nem os personagens como burros. Porque assim, ó, primeiro, se a pessoa acredita muito fácil, é esquisito, né? Porra, o cara do nada já acreditou na história dela. Não faz sentido, né? Mas duvidar até certo ponto também é legal. Mas chega um momento que coisas acontecem que é impossível você negar que tem algo sobrenatural acontecendo. E é aí que é legal e você vê os vínculos dessa amizade, da irmã, dos amigos, do par romântico, enfim, tudo começa a escalonar a partir do momento em que eles percebem que o que ela está passando de fato é uma maldição e eles precisam se juntar para ver se vão ou não vão conseguir enfrentar essa coisa.
Pra gente desenrolar mais sobre esse filme, eu vou ter que entrar aqui na parte com spoilers. Se você não viu ainda esse filme, dá uma chance. É um baita filme de terror bem legal, super tenso, criativo, inovador, com boas atuações e sem firulas, sem grandes efeitos visuais, né, aquele CGI tosco. Não, o filme trabalha com o simples, mas o simples também é assustador. Então aqui ficou uma dica pra vocês de ouro, tá? Filmaço pra vocês assistirem. Depois, se assistir, conta aqui pra mim o que vocês acharam. A personagem da Maika Monroe, né, a Jay, ela é aquela menina loira, branca, bonita, que mora num bairro maneiro, os caras tudo acham ela gata, até as amigas da irmã dela falam, meu, tua irmã é bonita a ponto de, dá até raiva de tão bonita que ela é. E, enfim, todo mundo parece que tem esse pensamento sobre ela, né? E na noite em que ela se encontra com aquele brother que tá passando a maldição pra ela e ele larga ela na frente de casa, ali você percebe como ela é vulnerável, ela tá quebrada, é uma pessoa quebrada, assim. E ela é rapidamente acolhida ali por aquelas pessoas, pela família, e ela conta o que aconteceu, ela explica parcialmente o que ela entendeu com base no que o cara falou, o tal do Huey, né, o cara que passou a maldição, e eles começam a criar, né, traçar um plano de, vamos proteger ela. Só que, numa noite, um dos amigos dela ali, que a gente percebe que ele tem uma paixonite por ela, né, fala assim, não, eu me proponho a dormir aí contigo na tua casa, eu durmo ali na sala e eu te espero dormir, eu fico ali fazendo vigília, ninguém vai entrar na casa, ninguém vai te fazer mal. Só que ela não consegue dormir, então ela desce no sofá, senta ali no sofá com ele, ficam conversando, aí você vê que na TV tá passando uns filmes de terror preto e branco, uma TV tubo, assim, então, em que época que eles se passam? É meio estranho, né? E os carros também, tu percebe que são carros bem antigos e tal, daqui a pouco um barulho na janela, alguém entra, aí ela fica super assustada, daí ele fala, calma, eu vou lá chamar tua irmã, porque ele foi ver que alguém quebrou a janela, mas ninguém entrou. Ele vai lá subir pro segundo andar pra chamar a irmã, e nesse meio tempo, quando ela vai sozinha na cozinha, que é o local onde foi a pedra que quebrou a janela, ela vê uma figura de uma mulher, toda arrebentada, a roupa toda fodida, assim, os dentes quebrados, sangrando pelas partes baixas, tem um seio exposto, ele fala, meu Deus, parece que foi violada, né? Alguma coisa esquisita. E ela vem andando na direção da Jay. A Jay sai correndo, sobe lá desesperada, se tranca no quarto, aí eles batem na porta e falam, não, deixa eu entrar aqui, né? Ela abre a porta pra família entrar e tal. E ela explica o que ela viu, daqui a pouco bate a porta de novo, é outra amiga que tava dormindo na casa, só que aí que tem uma cena muito massa que você provavelmente já viu algum meme, um vídeo, alguma coisa na internet. É um momento muito interessante. A partir do momento que eles abrem a porta pra amiga, ela, né, de fato é ela, falou, gente, o que tá acontecendo, né, porque vocês estão aqui? Do nada vem uma figura, sei lá, um cara de quase 3 metros de altura, bem grandalhão, andando assim, todo mongão atrás dela. Meu, a guria sai desesperada, pula a janela e coisa arada, e sai louca. Sai correndo em direção ao parque, tem o vizinho dela lá que tá fumando uma dentro do carro na madrugada, assim, vê ela correndo, e ela vai lá sozinha pro parque. E essa cena daquele cara gigantão aparecendo é muito doida, cara, porque não faz nada, né? Ele não toca em ninguém, ela é o alvo. Então aquela criatura que não para de perseguir, tu começa a pensar, então ela não vai interferir nas pessoas, é só com ela. Será que se ela ficasse trancada no quarto, a criatura ia conseguir entrar? Bom, a gente ainda não tem as respostas pra isso. Então ela tá lá no parque sozinha, os amigos chegam e tal, vão falar assim, cara, a gente pode pegar meu carro e a gente pode ir lá pra casa, minha mãe tem uma casa na beira de um lago, assim, a gente pode ir lá, né, se afastar e pensar em algum plano. E de fato eles fazem isso, pegam esse carro, e vão embora. Chegando lá, passam algumas horas, né, então a criatura ainda não chegou. Por quê a criatura ainda não chegou? Porque a criatura vai a pé, e ela vai andando, sem pressa nenhuma. Só que, uma hora chega. Eu acho legal que isso aqui parece um paralelo literal com a morte. Porque assim, a morte, ela é inevitável e ela chega para todos. Não importa o que você faça para protelar, né, para prorrogar e estender a sua vida. Uma hora ela vai te alcançar, mesmo que ela venha devagarzinho. Eu acho esse paralelo bem interessante, né? O filme não aborda isso, né? Mas eu fico pensando, a criatura não tem uma face, né? E ela aparece sempre de formas esquisitas. Por exemplo, primeiro aparece pra ela, né? Com uma mulher nua vindo, mostrando ali vulnerabilidade, né? Uma mulher nua exposta é uma mulher vulnerável, né? Depois aparece uma mulher, de novo, pra ela na casa,
com roupa toda estourada, toda, né? Que parece que sofreu algum abuso, ou seja, violação do corpo feminino também. Aí daqui a pouco aparece aquele cara gigantão, ou seja, uma figura ameaçadora masculina, de algo grande e ameaçador. Uma figura masculina ameaçadora. Mas ele também tem algo nos olhos, como se tivessem olhos feridos, assim, sabe? Então, eu não sei bem qual que é o paralelo, mas me parece que essa entidade, além dela vir pra matar a pessoa, ela tenta misturar meio que traumas ou medos que as pessoas têm e assume aquela forma. Porque em outro momento na escola que ela vê uma velha aparecendo. E a velha pode ser também uma representação da própria velhice em si, né? A gente tem medo de envelhecer, porque a gente sabe que quando a gente tá velho, a gente tá mais perto de morrer. Então pode ser também esse paralelo. Ou é só uma coincidência, eu tô viajando aqui, né? Mas acho que faria sentido. E beleza, quando ela chega com os amigos naquela casa e tal, eles estão lá sentados na praia, no momento que, esse momento aqui é muito louco, porque é de fato a primeira vez que os amigos dela podem compreender a existência da entidade, porque ninguém consegue ver, só quem tá amaldiçoado ou já foi amaldiçoado. No caso dela, olha só que loucura. Eles estão ali sentados naquelas cadeiras de praia, né? Tem a amiga na água e tal. Daqui a pouco, a gente vê eles conversando, coisas aleatórias, e lá longe, vindo a coisa que a gente já deduz que seja a entidade. Assumindo uma forma de uma mulher bem aleatória, tá vindo lá. Só que os amigos dela não veem. E ela não vê porque ela tá de costas. Então, nós vemos e a gente já começa a ficar tenso. Tipo, olha pra trás. E ela não olha. Daqui a pouco, aparece algo mexendo no cabelo dela. O cabelo dela é erguido assim pro alto. E do nada ela sente. Aí a galera vê aquele negócio, né, mexendo no cabelo dela e agredindo ela. Só que daí a câmera escolhe não nos mostrar. Fica invisível, a gente é colocado como espectador, assim como os amigos dela. E a gente vê aquela coisa puxando o cabelo dela. Do nada, o cara que é apaixonadinho por ela, o amigo dela, pega uma daquelas cadeiras de praia e dá-lhe uma na criatura que tu sente o peso do impacto. Ou seja, pegou em alguma coisa. Não é tipo um mero fantasma, um espectro que pode ser atravessado. Simplesmente ele acerta, só que a criatura joga ele longe. Tu só vê um menino, tipo, vira um boneco de pano, assim, voa longe, né? E aí ela se livra na hora que a criatura leva a cadeirada. Aí ela corre pra dentro de uma casa de barcos, junto com os amigos, eles se fecham lá dentro. E ela vê a criatura vindo. Eles pegam uma arma, que eles tinham uma arma de fogo ali, eles já estavam meio que se preparando para caso aquela coisa viesse, né? Eles pegam uma arma, e a menina não sabe atirar muito bem, ela vai dando uns tiros assim meio aleatórios, daqui a pouco pega bem no pescoço da criatura, que tava em uma forma feminina, né? E do nada cai, pum! Opa! A criatura levou um tiro, explodiu em sangue, né? O tiro. E caiu, então ela pode ser ferida. Só que daqui a pouco ela levanta de novo e vem atrás. E eles se fecham. Aí daqui a pouco a porta começa a bater do rancho, quase quebrando. Aí quebra a base da porta, aquela criatura bota um rosto diferente ali, já assume uma forma meio que de um menino, assim. E eles conseguem sair pelo outro lado, mas a criatura vai andando devagarzinho. Vai andando devagarzinho. A menina, desesperada, super assustada, pega o carro da galera ali, que era de um rapaz dono da casa, aqui ó, e deixa eles pra trás. E no desespero, no pavor, ela acaba se perdendo ali, porque tem um carro fazendo uma manobra, ela se perde, cai no mineral e bate e apaga. Quando ela apaga, ela acorda no hospital. Tá lá a família, mãe, amigos, tá todo mundo ali. Você percebe também que algumas figuras não aparecem tanto no filme. A própria mãe dela aparece de forma bem sutil. Por exemplo, ela chega em casa, ela passa pelo quarto da mãe, ela vê a mãe deitada na cama com o salto no pé ainda. Aí a câmera vai mostrando bem devagarzinho, não mostra a mãe, só mostra isso. Aí mostra do lado da cama uma garrafa de vinho, uma taça, vazios, ambos. A mulher bebeu até dormir. E tem uma foto lá da família, que tem ela, a irmã, a mãe e o pai, que não aparecem em nenhum momento do filme. Joia? Segura essa informação. Ela no hospital, acorda, super assustada, pensando, vai dar ruim, né? A criatura daqui a pouco tá chegando aqui. Eles têm a ideia do seguinte, aquele rapaz que se ofereceu, aquele que tava fumando baseado no carro lá, se ofereceu para emprestar casa e tal, ele acredita que de fato tem algo acontecendo com ela, mas ele não acredita que seja tudo isso que ela tá imaginando. Acho que ela tá tão assustada, não tô dando muita bola para isso. O que ele faz? Ele se propõe, fala assim, então passa para mim. Se a regra é essa, né, de você transar com a pessoa e passar para ela, e você tá seguro, agora a outra pessoa é o alvo, transa comigo, deixa que eu lido com a maldição se for o caso. E eles transam. O que acontece? Passa um dia, passa 2 dias, 3 dias e nada acontece com esse cara. Daí
A gente também, como espectador, fica se pensando, cara, será que isso é coisa da cabeça dela? Será que ela foi violentada por aquele cara lá e ela tá imaginando tudo isso? Aí não faz tanto sentido, porque quando ela veio buscar mais informações sobre a maldição, ela buscou aquele brother, que ele tinha se apresentado para ela como Huey, e depois eles investigando bem ali, descobriram que era um nome falso, né? Eles vão até a casa dele, inclusive, ele falava que tinha vergonha, que morava no bairro pobre, não sei o quê, mas eles chegam a uma puta casa, um casarão, onde ele mora com a mãe. Enfim, eles trocam uma ideia ali, eu pensei até que os caras iam vir na porrada com ele. Não, cara, fizeram isso comigo, não me ensinaram nada, eu tive que aprender na marra, agora tô passando pra ti e ainda tô te dando a chance de dizer como que funciona. Porra, baita herói, né? Porra, que cavaleiro. Não, esse cara devia ganhar um prêmio de tão fofo que ele é, né? Aí, beleza. Passou essas informações, então ela faz o ato ali com o brother que se voluntariou. Passou esses dias e ele não foi seguido. E ela começa a ficar incomodada. E eles são vizinhos, né? Então um dia ela em casa, na madrugada, olhando pela janela, ela vê aquela coisa assumindo a forma desse brother. A coisa literalmente assumiu a forma dele. E tá andando até na casa dele. Bate na porta, ninguém abre, a coisa pega uma pedra, taca na janela, entra pela janela e ela fica desesperada, ela tenta ligar pro cara, ninguém atende, ela entra na casa, vai atrás. Quando ela entra na casa e chega lá dentro mesmo, tem uma figura que assumiu a forma da mãe dele, tá lá batendo na porta. Quando ele abre a porta, a coisa pega ele de fato. E aqui tem uma cena bizarra, meus amigos, porque, cara, a primeira morte do filme, lá nos primeiros minutos, uma personagem que não tem arco, né? A gente só vê uma menina correndo, fugindo, para numa praia, daqui a pouco corta a cena, ela tá morta, com as pernas quebradas, tudo, né? Essa é a primeira cena do filme. Aqui, a gente não tem uma morte muito parecida. A coisa parece meio que tá no ato coito ali com ele e logo ele morre. Tipo assim, bizarro. Não sei nem explicar muito o conceito. A mãe, a figura assume a forma da mãe dele, senta nele, faz um nheco-nheco e ele morre. É bizarro. Nisso, se ele morreu, a maldição volta para nossa amiga Jay, que sai desesperada dali, procura a família, os amigos, e o brotherzinho que é super apaixonadinho por ela, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai armar uma arapuca para essa coisa. A gente vai lá num clube onde tem uma baita de uma piscina gigantesca, vai encher de eletroeletrônico ao redor, tudo ligado na energia. Você entra na piscina. Quando a coisa chegar ali perto de você, na piscina, e entrar, você sai da piscina, porque a coisa não nada rápido, assim como não anda rápido, né? A gente joga essas coisas e eletrocuta a criatura. O que tu acha? Pau na máquina, vamos fazer acontecer. Todo o plano acontecendo, a filmagem toda legal, tudo acontecendo. Só que chega o momento que ela tá lá na piscina e ela fala, tá aqui, a criatura tá aqui. E tu não vê a criatura, só ela tá vendo. E do nada uma puta daquela TV de tubo que tá na beira da piscina voa na direção dela. E caralho, a coisa não vai entrar na água, a coisa vai matar ela da distância. Então a criatura tem um certo intelecto também, ela não é só instinto, ela não é tão burra assim. E aqui a gente vê ela jogando as coisas, aquela gritaria, o rapaz que é apaixonadinho por ela pega uma pistola e tenta acertar, só que ele não vê. Aí a irmã da amiga vai lá, bota um pano por cima, aí tu consegue ver algo debaixo do pano. Ele coloca a arma bem na cabeça da criatura e pá, pum! A criatura cai na piscina e a guria sai. Só que quando ela tá tentando sair, a criatura pega ela no pé e tenta puxar pra ela. A criatura estava assumindo a forma do pai da Jay. É aqui por isso que ela ficou mais assustada, mais traumatizada ainda, né? Só que no meio daquela luta, aquele confronto, aquela coisa puxando ela para dentro da água, o rapaz lá fora deu 2, 3 tiros, acho que no terceiro tiro acertou a cabeça da criatura e largou ela. Ela consegue sair da água e aí a gente tem ela. Eles olham pra piscina e não tem nada, né? Mas ela olha pra piscina e uma grande mancha de sangue vai surgindo e cortamos a cena. Aqui a gente vai para um outro momento onde a Jay e aquele rapaz que é super apaixonadinho por ela vão fazer o ato, né? Vão fritar o bife ali. Não sei porquê, se até então tudo estava resolvido, talvez ele tenha se colocado à disposição, olha, vamos fazer, porque se não deu certo, vai vir para mim. E acaba o filme com os dois andando de mão dada na rua, de boa, aparentemente passou um bom tempo, só que lá no fundo a câmera dá uma ênfase de que tem alguém vindo na calçada, andando na rua. Aí você não sabe se é alguém de fato seguindo eles ou se é só uma pessoa na rua. O filme não explica e acaba assim. Fim de filme, um baita filme de terror com um suspense intrigante, ele é tenso, a trilha sonora aqui ela dá uma enervada na gente que é muito legal, é bem criativo, deixa a gente bem reflexivo, porque
eu fico pensando assim, ó, durante o filme eu fui criando aqui alternativas. Ah, eu vou fazer uma armadilha com uma gaiola de aço aqui, vou mandar alguém fazer uma gaiola de aço e vou ficar ali perto. Quando a criatura chegar e eu estiver vendo, ó, tranca a gaiola, eu quero ver sair dali. Lança chamas e as caralho. Não sei, vai dar certo? Não faço ideia, mas eu no mínimo eu ia tentar. Se eles conseguiram arrancar sangue da criatura, ela aparentemente tem carne e osso, né? Enfim, talvez não, mas eu ia tentar. Eu não ia me entregar tão fácil. Mas agora eu vou trazer para vocês umas curiosidades que eu acho super relevantes. A maldição é passada através do sexo, ecoando os medos sobre a AIDS, né, que reverberavam bastante lá nos anos 80, sobre a vulnerabilidade da intimidade, né? A entidade anda devagar, mas nunca para, assim como a morte. Pode demorar, mas sempre se aproxima e sempre chega. Jay não é só uma vítima, mas também alguém que pode condenar outros para se salvar. O fardo moral é o tema central. O filme é propositalmente atemporal. Como eu falei antes, carros antigos, roupas de décadas diferentes e até o famoso e-reader em forma de concha, né, usado por uma das personagens. Isso acaba criando aquela sensação de sonho, de deslocamento no tempo. A entidade se disfarça como pessoas próximas, sugerindo que o medo não está apenas no outro, mas também no que é familiar. Interpretação sobrenatural e psicológica que a gente pode fazer, né? Sobrenatural é uma maldição real. Quase que um espírito maligno que se alimenta da vida das vítimas. Já numa interpretação psicológica, a entidade pode ser lida como uma metáfora do trauma, do peso do sexo e da inevitabilidade da perda da inocência. Se a gente for por um caminho mais de análise existencial, o filme pode ser entendido também como um lembrete de que, uma vez adultos, não podemos escapar da mortalidade, apenas adiar. Sobre a trilha sonora que eu mencionei ali, que é super enervante, né? Ela é do Disaster Piece. É um dos elementos mais elogiados, inclusive, criando ali um clima de terror eletrônico retrô. O diretor diz que a inspiração veio dos sonhos recorrentes de ser perseguido por uma figura que andava lentamente. O final aberto divide opiniões. Para alguns é pessimista, pois a maldição nunca termina. Para outros é esperançoso, já que compartilhar o fardo com alguém pode torná-lo mais suportável. Nenhum momento do filme explora, né, sobre a origem da criatura, né? Ela assume várias formas, muitas vezes familiares das vítimas, né, de conhecidos. Isso até lembra o conceito um pouco do doppelganger, o duplo maligno, né, que persegue a pessoa comum em lendas europeias. Mas ele também aparece em formas nuas e grotescas, evocando vergonha, vulnerabilidade e trauma. Para alguns, cada forma representa a carga psicológica da vítima. Exemplo, quando Jay vê a criatura na forma da mãe, pode simbolizar culpa e repressão sexual. Em várias culturas, espíritos perseguidores mudam de forma para confundir ou atormentar as suas vítimas, né? Isso aproxima a criatura de folclores como a Baba Yaga, que é uma criatura do folclore eslavo, né? Que é uma presença inevitável que pode ser tanto protetora quanto destrutiva. Os encantados, que são do nosso folclore mesmo, folclore brasileiro, são seres que assumem formas humanas para se aproximar, sabe-se lá por quê e qual razão. E tem dos norte-americanos que são os shapeshifters, que são como os skinwalkers, só que usam formas humanas para enganar. Se a gente traçar um pouquinho mais para o paralelo com o demônio bíblico, por exemplo, alguns enxergam ecos de Azazel ou Asmodeus, que são demônios ligados à luxúria, perseguição e castigo sexual. Muitos críticos conectam a entidade ao memento mori, lembrança constante da morte na filosofia medieval. Assim como a morte, ela pode ser ignorada por um tempo, mas nunca evitada para sempre. O fato de passar adiante a maldição ecoa na tradição de pragas e pecados herdados em mitologias antigas. Você pode tentar transferir o seu fardo, só que ele nunca desaparece. Um outro paralelo bíblico que a gente pode fazer aqui é um pouco da... A gente assim, tá viajando um pouquinho mesmo, né? Mas só refletindo a respeito, por exemplo, do Adão e Eva, por exemplo, né? São pessoas que, a partir do momento em que se relacionaram sexualmente, eles foram banidos do paraíso. E dali em diante eles foram condenados a quê? A mortalidade. Até então eles eram imortais, eram puros, né? E a nudez não era vista como uma forma de exposição, nem vergonha. Aí eles saíram do jardim, a nudez já não era aceita, então quando mostra alguns pontos de nudismo no filme, isso nos traz um desconforto, né? Ver pessoas nuas, paradas, assim, em estado de vulnerabilidade, gera um desconforto, né? E não é uma nudez sexualizada, é uma nudez normal, assim, tipo a pessoa parada, pelada e andando na tua direção. Isso é esquisito, né? Gera essa estranheza. E ali remete muito a essa questão do tipo, do pecado, né? Literalmente. A partir do momento que a nossa personagem, a Jay, comete o ato, né, de fazer sexo com uma pessoa, dali ela tá condenada à mortalidade que é inevitável.
Então é isso, meus amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Peço que, caso tenham gostado desse vídeo, deixem o seu like para fortalecer o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que ainda não assistiu o filme, ou que talvez ele não tenha entendido essas referências, essas metáforas. E eu espero que, se você tem assistido e gostado, deixe aqui os seus comentários, eu quero saber a sua opinião. O seu comentário me ajuda com o engajamento e eu quero fazer esse canal aqui, ó, estourar até o final do ano. Conto com vocês e até a próxima.